Olá, gente. Eu sou a professora Yasmin. Eu dou aula de Química, tá? E hoje a aula vai ser destinada a alunos de primeiro ano do ensino médio, tá? E a aula que eu vou dar hoje vai ser sobre classificações periódicas dos elementos, tá? Então a gente vai falar aqui sobre a serventia na tabela periódica. O que seria a serventia da tabela periódica, né? Ela é um modelo criado para organizar e agrupar todos os elementos químicos já descobertos pelo ser humano, né? E nela, os elementos são colocados em ordem crescente de um número atômico. E cada quadro que compõe a tabela específica, o nome de um elemento químico, o seu símbolo, né? E o seu número atômico, né? Que no total são 118 elementos químicos e 92 naturais e 26 artificiais. E essa tabela ela foi idealizada para facilitar e classificar a organização e agrupar os elementos conforme suas propriedades, né? E o que facilita, né, até hoje, o trabalho de diversos pesquisadores e profissionais que atuam no ramo da química, né? E o criador, né, da tabela periódica foi o Dirac, né? A tabela periódica ela foi desenvolvida em 1869, né? E nessa época eram conhecidos apenas 63 elementos químicos que apresentavam propriedades físicas diferentes, né? E algumas eram leves, alguns pesados e alguns eram líquidos em condições normais e sólidos em outras situações, né? E outros elementos eram normalmente líquidos e excepcionalmente sólidos, né? E alguns eram gases leves, outros gases pesados, alguns eram ativos que se tornavam perigosos, né? E de manusear, de colocar proteção, então tinha tudo esse cuidado. E outros também permaneciam inalterados durante anos, né? Vamos mudar aqui. Vamos falar assim, dessa forma, ele descobriu que dispondo os elementos em 7 grupos, seguindo suas propriedades físicas e químicas, surgia uma notável ordem, né? E as mesmas propriedades repetiam-se de 7 em 7 elementos. Assim surgiu a primeira tabela periódica, né? Então, assim, a organização e a classificação dos elementos químicos, agora vamos falar um pouquinho, né? A classificação dos elementos na tabela periódica, ela é feita em 5 grupos, né? Que são os metais, os semimetais, os ametais, os gases nobres, né? E o hidrogênio. Que na tabela periódica atual, os elementos químicos são agrupados em 4 grupos principais, segundo as suas propriedades físicas e químicas, que são os metais, semimetais, ametais e gases nobres, né? E a tabela periódica, ela é organizada, né, os elementos químicos, até então, conhecidos em uma ordem crescente, né, de número atômico Z, que é a quantidade de prótons no núcleo do átomo, né? E muitas propriedades químicas e físicas dos elementos, substâncias simples, né, que eles formam, variam periodicamente, ou seja, em intervalos regulares, em função do aumento ou da diminuição dos números atômicos, né? As propriedades que se comportam dessa forma são chamadas de propriedades periódicas. E as principais propriedades periódicas químicas dos elementos são o raio atômico, a energia de ionização, eletronegatividade, eletropositividade e a eletroafinidade, que já as físicas são pontos de fusão e pontos de ebulição, densidade
e volume atômico, né? E a importância é uma das principais funcionalidades da tabela periódica e a possibilidade de prever para que serve cada elemento químico e quais compostos irão resultar nas suas combinações, né? Isso só acontece porque os elementos são agrupados não só pelos números atômicos, em ordem crescente, né? E assim, a tabela periódica, né, como ali foi falado, elas são de 118 elementos químicos, né? 92 são naturais e 26 artificiais, né? Então, assim, nessa época, né, que foi criada em 1869, era apenas conhecido em 3 elementos, né, que apresentavam propriedades físicas diferentes. Alguns eram leves, alguns eram muito pesados. E também tinha os líquidos e em condições normais e sólidos, né? E assim, os elementos, ele era normalmente líquido e excepcionalmente sólidos, né? E alguns eram gases leves, outros gases pesados. E eram ativos que se tornavam perigosos de manusear, né? Então tinha que ter aquela proteção, né? Porque eram muito perigosos. Então, assim, eles também, a tabela periódica, segundo a ordem, né? Ela segue crescente dos pesos atômicos, começando pelo hidrogênio. O hidrogênio é o primeiro, né? E o último é o urânio. E dessa forma, foi descobrindo que os elementos são agrupados em 7, né? Segundo as propriedades físicas e químicas. E assim que surgiu a primeira tabela periódica, né? E assim, então, para a gente conseguir, né, finalizar a nossa aula, né? Aqui a gente vai saber que os elementos físicos, né, mais utilizados no nosso cotidiano, né, que talvez a gente não perceba, mas os elementos químicos estão muito presentes no nosso cotidiano, como o shampoo que a gente usa, como a pasta de dente, tudo tem composto químico, né? Tudo é feito de composto químico, desde a água que a gente bebe. Então, assim, tudo tem a composição química. Então, tudo é muito importante, né? Tanto os remédios que a gente toma para a nossa saúde, né? As vitaminas, tudo tem composto químico, né? E tudo tem como posso dizer? Tem elementos da tabela periódica, né? Na composição desses elementos. Então, assim, gente, a nossa aula fica por aqui. E espero que vocês tenham aprendido alguma coisa. Muito obrigada!